Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Quartou no quartil, mais uma quarta-feira comemorativa no Brasil, talvez? Não é comemorativa no Brasil, não é comemorativa na Argentina. A Argentina recebeu aí os campeões do mundo, uma festa de 4 milhões de pessoas em Buenos Aires. Caramba! Teve provocação ao Mbappé, teve zoeira, o goleiro da Argentina, esse goleiro é uma figura, mano. Na premiação foi o eleito melhor, o Luva de Ouro. Ele pegou, botou a taça na frente das partes, simulando o dito cujo. Eu falei assim, não, cara. Eu falei assim, não, ele não fez isso na Copa do Mundo. E o mais engraçado é que captaram a foto dele fazendo esse gesto, bastante obsceno, por sinal, e o cara lá das Arábia, lá, acho que o Sheik lá do Catar, bateu o olho, mas aquele olho tipo assim... né? Assim, que é isso, né? E eu falei assim, não, gente, é umas coisas, é umas loucuras sem tamanho e vida que segue, né? Aliás, eu tava ouvindo os episódios de podcast, né, dos comentaristas. Eu ouvi o podcast da Sport TV, da mesa, do pessoal do UOL. Gente, eles falam muito sobre a questão técnica, né? Falam assim, o Brasil não ganhou a Copa porque não tem técnico, e falaram que a pior coisa que aconteceu foi o Brasil na Copa. Ou seja, jogaram a criança jogaram a água suja com a criança junto, né? Gente, deixa eu fazer um recado bem claro, que até eu comentei no Twitter, que vai ser o próximo assunto, né? Que eu falei assim, gente, você sabe por que o Brasil não vai ganhar tão cedo uma Copa do Mundo? Por causa da arrogância. Você tem jogador arrogante, técnico arrogante, boleiro arrogante, ex-boleiro arrogante, comentarista arrogante, jornalista arrogante. A arrogância de achar que o Brasil, por osmose, vai ser um celeiro de craques e se tornar uma equipe bem-sucedida. O futebol hoje está bem diferente do pensamento raso e quase amador, o amadorismo que se tem fora das quatro linhas. Você tem jogadores fenomenais, você tem, inclusive, a medicina esportiva do Brasil, é uma das mais avançadas do mundo, mas o problema é a arrogância de muita gente que acha que sabe tudo. E aí quando vem aquela polêmica de querer colocar um técnico estrangeiro para a seleção brasileira e a boleirada fala assim, não, que isso vai desrespeitar. E desrespeitar o quê? E aí eu estava pensando justamente no seguinte, sabe por que essa boleirada não quer um técnico estrangeiro? Porque eles sabem muito bem, isso desde os tempos de clubes de futebol. Eles têm lá a sua como é que é, o que eu posso dizer? Tem as suas panelas, né? E essas panelas, elas têm o seguinte, eles se sentem protegidos, eles se sentem numa zona de conforto dentro dos clubes. Porque quando acontece de o time jogar mal, a culpa nunca vai recair sobre ele, sempre vai recair sobre o técnico. O time tá mal, troca o técnico. E eles se sentem protegidos com isso. Na seleção brasileira,
Tite assumiu a responsabilidade, né? Mas ele deixou essa zona de conforto. E quando o jogador fica nessa zona de conforto, é lógico que ele não vai render. Ele não se sente desafiado. Ele vai, tanto faz, tanto fez. Ele acredita piamente que vai resolver. Não vai. E aí, acontece o que aconteceu. O Brasil perdeu por uma equipe que era, nos nomes, no individual, era uma equipe inferior. A Croácia era inferior ao Brasil. Mas qual foi o ponto de fortalecimento que fez com que a Croácia superasse o Brasil? Nos pênaltis. Porque no tempo normal, se o Brasil tivesse a postura que a Argentina teve na fase seguinte, certamente o Brasil teria passado fácil pela Croácia. Faltou o fator emocional. Teve muita gente que falou assim que o Tite foi arrogante ao deixar os jogadores chorando e ir para o vestiário depois da partida. Eu acho que não foi, não. Ele deve ter pensado assim, eu fiz a minha parte, eu tentei fazer minha parte. Inclusive eu lembro, acho que teve na época, quando entrou o Fred no segundo tempo da prorrogação, ele orientou o jogador a ficar recuado. Ele não ficou. Aí fica difícil. Seguindo aqui a canção, neste momento, ontem à noite está havendo aí, antes do fechamento dessa edição, está havendo a votação aí da PEC da transição. Por que essa PEC é importante? Porque vai colocar alguns gastos fora do teto de gastos. São gastos importantes, que é a questão dos auxílios sociais. Nós vivemos uma situação de extrema desigualdade social, pobreza absoluta. Uma parte por conta da pandemia, outra por conta do descaso desse desgoverno. E o ponto aqui é que, assim, por que às vezes tem gente que fala assim, não, mas isso está jogando dinheiro fora? Não está, porque você está injetando dinheiro na economia. O problema que a gente tem quando você tem uma situação de crise é que você tem uma retração. É retração do crédito, retração do consumo, retração da produção. Isso gera um ciclo vicioso que vai travando a economia total. É como se começasse a cair, é como se fosse uma engrenagem, começasse a cair ferrugem, começasse a ir travando, até que pare de vez a engrenagem. Então você precisa destravar isso. E isso se dá por meio de consumo, por meio de investimento direto, por meio de transferência de renda. Tem um livro da Laura Sabino que vale a pena a gente ler, que é A Valsa Brasileira. É um livro muito bom e que vale a pena a gente ver, entender o porquê que o governo Lula deu certo nesse quesito, por que a coisa degringolou durante o governo Dilma, porque teve que fazer para atender aos interesses do mercado com de merda. Os interesses do mercado são ações anticíclicas, porque eles querem ganhar. Eles não querem que só o pobre ganhe, eles querem também ganhar. Né? E eles ganharam muito, né? Mas eles querem ganhar só eles. O problema não é eles ganharem, eles não ganharem mais do que os outros. Por isso que esse modelo capitalista está terrível. É uma coisa que precisa ser revista muito, porque senão a gente vai chegar a um problema muito sério. Inclusive, até mesmo teve um amigo meu que estava comentando um negócio comigo que na verdade era algo que eu comentei quando eu falei sobre chegamos aos, acho que 7 bilhões, né, de habitantes na Terra, quando chegou a mais um bilionésimo, a humanidade chegou a mais um bilionésimo de habitantes. Né? Um ponto aqui que eu considero muito importante é que a gente está perdendo
a humanidade em si está perdendo um bônus demográfico, que era o bônus demográfico que havia do modelo de crescimento contínuo da população. A população parou de crescer em progressão geométrica e vai tender até o final do século diminuir. Por incrível que possa parecer, a tendência é diminuir ou manter uma mesma quantidade. Já não vai ser mais, não vai haver um crescimento, vai ter, inclusive, até mesmo a previsão é que no ano de 2100 a população brasileira seja menor do que a população que é hoje, né? Então, são pontos que a gente vai discutir, que a gente precisa discutir, tá? Pois bem, seguindo aqui a canção, olha só, é o famoso "o que eu vou dizer lá em casa", né? Bolsonaro assinou a renovação da concessão da Globo. Eles já ameaçaram tanto, desde o começo do mandato. O Bolsonaro chegou assim: não, eu não vou renovar a concessão da Globo, que é Globo lixo, não sei o que, não sei lá das quantas. Eu conheço uma senhora que trabalha comigo, que é bolsonarista, ferrenha, e ela sempre fala assim: não, eu quero assistir a Copa, foi gastando na Globo lixo, não sei o que, não sei lá das quantas. Gente, pois é, mais 15 anos de Globo, mais 15 anos de concessão da Globo. Isso significa que a Globo vai durar 15 anos? Não. A gente tem que sempre lembrar o caso da TV Tupi, né, de televisão, que por conta de dívidas e situações gravíssimas, né, do grupo Associados, a TV teve que ser lacrada pelo Dentel, né? E é lógico que as pessoas choravam muito, né? O pessoal da TV Tupi do Rio e de São Paulo choravam, né? E choravam porque elas é o elo mais fraco, né? O trabalhador é sempre o elo mais fraco, porque o dono da empresa faz o que quer, a empresa quebra, quem vai ficar sem trabalho? Os trabalhadores. Poderia ser uma solução diferente? Poderia. Eu tenho em Diadema, né, uma empresa chamada Uniforja, né, que era uma metalúrgica que tinha um dono, só que o desmando do dono quebrou, e aí os trabalhadores assumiram a empresa, a fábrica, e a fábrica ela se recuperou, mas se recuperou pelos trabalhadores, dentro da Uniforja, né? E assim, assim, são 15 anos, né, mais de concessão. O que é uma concessão? É a permissão oficial de usar um sinal de transmissão, tá? Isso é uma concessão. Por quê? A gente tem que entender que, assim, o sinal de rádio, por uma questão estratégica, por uma questão governamental, é público. E esses sinais, as frequências de transmissão, elas são concedidos um canal de transmissão para emissoras de rádio, televisão, etc e tal, para poder transmitir os seus sinais, tá? E aí esse ponto aí é um ponto importante, né? Porque até mesmo, acho que eu cheguei a comentar, sabe aonde? No episódio de televisão, que falava sobre prefixo, né? Que as emissoras de televisão anunciavam ZYB, não sei o que, TV tal, e as rádios e as rádios também tinham que, de tempos em tempos, obrigatoriamente informar os prefixos, tá? Esse prefixo é um código, né? E é um código internacional, tá? Prefixo é um código internacional de identificação, né, do rádio. Cadê minha carteira? Que beleza, né? E assustando a gente. É um código internacional, tá? Então, por isso que tem essa divulgação dos prefixos, né?
Bem, Quartou no Quartil é quarta-feira no Brasil. Eu fico pensando às vezes, né, da questão da mudança, né? Acho que a gente, quando a situação ela é um pouco complicada, a gente tem que tentar antever a mudança. Não é antever, é prever, mas sim se antecipar a ela, se preparar para uma mudança ou simplesmente já fazer a condução dessa mudança antes que a situação ela saia do controle. A gente precisa ter esse entendimento. O mundo é lógico, ela tem a dinâmica de mudar constantemente, mas a gente precisa entender que as mudanças também ocorrem com a gente. E a gente precisa tratar, né, a nossa vida com esse respeito, esse entendimento de que o mundo muda, a mudança sempre acontece, e se a gente entender a mudança e já fazer o que tem que ser feito para que a mudança ela ou aconteça ou te traga algo positivo, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, é a melhor coisa que você vai fazer para transformar a si mesmo. E quando você se transforma todos que você rodeia, e transformando as pessoas que você rodeia, você ajuda também a transformar o mundo. É isso aí. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã, vai quintar, esperamos que sim. Um beijo! Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.